Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, hoje para darmos continuidade ao nosso Evangelho no Lar. A leitura de hoje é o capítulo 8, itens do 1 ao 5. Perdão, do 1 ao 4. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Deixar vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Então apresentaram-lhes as criancinhas, a fim de que ele as tocasse e, como seus discípulos, afastassem com palavras rudes aqueles que apresentavam. Jesus, vendo isso, se zangou e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo, em verdade, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema desta pureza, como a tomou para a da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, se considera que o espírito de criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz, de um modo absoluto, que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhe assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, em lugar da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantil, um caráter viril e as ideias de um adulto. E ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele está, durante um certo período, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e o fazer esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam entravar. Seu passado, entretanto, reage sobre ele. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde você pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos
dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e o fazer progredir. O que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência. E Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Mais um trecho tão edificante, né, e tão cheio de conhecimentos, né? Esse trecho, quando fala da pureza das crianças, também não é literal, porque sabemos que o espírito que habita aquele corpo não é infantil, é um espírito adulto, um espírito que já teve outras vivências, né? Um espírito que já tem uma existência antiga. Porém, a inocência da criança se refere ao fato daquele momento transitório que o espírito ainda não tem completo domínio daquele corpo. O passado foi apagado, momentaneamente, temporariamente. Mas para aquela criança não existe a vida anterior. A sua vida é um livro em branco e que ele ainda vai começar a escrever a sua história. E aí está a inocência atribuída às crianças, né? É um livro totalmente em branco, onde os pais, os responsáveis e as vivências do dia a dia vão reescrever uma nova história para esse espírito, impulsionando ele para que se desenvolva e para que evolua espiritualmente falando. E é necessário, né, para que nós possamos continuar em uma nova existência, temporariamente nos esquecermos do que fizemos no nosso passado. Estamos ainda num planeta de provas e expiações. Então sabemos que o nosso passado não foram flores. Então, para que possamos ter maior proveito dessa existência, se faz necessário esquecermos e deixarmos paradinho lá o que aconteceu no passado, para termos uma real chance e oportunidade de reescrever as nossas histórias. E é assim que a criança é vista como inocente. Não pelo período que esse espírito já existe, mas sim pela essa fase de esquecimento que ele está iniciando, né? Pela essa nova vida que ele está ali dando início. É nisso que consiste a inocência da criança, e essa inocência vem junto com essa humildade que nós necessitamos ter. Estão atreladas uma à outra, né? São qualidades que andam juntas, a simplicidade, a humildade e a pureza de coração. Dificilmente você vai ver uma criança que não se compadeça do próximo, uma criança que não pergunte por que aquela pessoa não tem uma casa, por que aquela pessoa não tem uma roupa, não tem uma comida. Dificilmente você vai ver uma criança que não queira dividir um alimento com um outro, né? Essa pureza de coração é a que nós precisamos trabalhar em nós. Lembrarmos que quando nós éramos crianças, nós não nos preocupávamos em acumular bens. Nós nos preocupávamos muito mais em cuidar das pessoas que nós amamos. Sempre que você alimenta uma criança tenta te alimentar de volta. Sempre que você dá amor para uma criança, essa criança retribui esse amor com você sendo amoroso, sendo carinhoso. Então devemos nós também sermos crianças no nosso dia a dia, retribuindo aquilo que recebemos e dando aquilo que os nossos irmãos mais necessitam: a caridade, a bondade, o amor ao próximo. Agradeço mais uma vez pela oportunidade abençoada de estar aqui com vocês e até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.